Fala, seus cachorros, beleza? Estamos de volta para mais um conteúdo maravilhoso, tá certo? O cachorro corno. Ah, esse cachorro aí, ele é corno, meu. Nem te falo. Mas ele é maravilhoso. Ah, ele é bonzinho, mas ele é corno. Tá tudo bem, né? Mas tem cachorro corno, tudo bem. Às vezes a Tibi é muito corna. Ah, às vezes eu falo, ô, marido da Ana Hickman, cala a boca. Que é isso? Que é isso? E do Guedes, ó, maior pé de pano, ó. Tem umas fotos antigas lá, dos dois juntos. Rafael. Supostamente com o anel de casado. O homem nuclear? Ó, só no... Rafael, segura essa audiência. O pé de pantufa, meu irmão. Só pisando fofo pra não fazer barulho no quarto, você é louco. É o arroz, né? Opa! Meu, eu não acredito que ele faz isso com você. Se fosse eu no lugar dele. Eu jamais te trataria desse jeito se eu tivesse a chance de estar ao seu lado. Mas se você precisar, conta comigo. 4h30 da manhã, pode ligar. Quero dar uma volta no meu Mustang. O Mustang azul machucou o coração do homem lá. Você viu que ele ficou sentido, né? Puta merda, que dó, velho. Fiquei com dó do... E a gente, com medo do Camaro amarelo, veio o Mustang azul. Mustang Quem for azul esperto faz a música do Mustang azul, gente. Vai dar bom. Vai dar bom o Mustang azul, hein? Sertanejo, Mustang azul, música de corno. É esse, ó, sertanejo, Mustang azul, tempero do amor, porque o homem lá cozinhou. Cozinhou em fogo baixo uns 20 anos pra poder comer. Vou puxar aqui, ó. Foi o tempero do amor, quando eu te vi naquele Mustang azul, e aí eu tomei no si. Não, demorei 20 anos, mas finalmente você sabe o que eu fiz. Eita, brincadeira. Vamos lá. Mas Mustang azul dá pra fazer uns funk proibidão bom com essa música aqui. Que faz funk aí também, meu. Mas esse vídeo aqui a gente vai falar sobre grandes jogadores brasileiros. Desculpe, vou te interromper de novo. Dá pra fazer o Mustang azul, azul Mustang. Nossa senhora, chega, pode ir. Grandes jogadores brasileiros que não foram bem no futebol europeu, né? Não deram nada certo lá e só foram grandes jogadores aqui no futebol brasileiro, né? Tem alguns que não estão citados aqui, que podem entrar numa parte... Tem, dá pra fazer. Tá? Mas, assim, já citamos aqui alguns em vídeos até com o mesmo tema, mas aqui a gente vai se aprofundar um pouquinho mais nesses jogadores, né? Marcando o ano, não sei tanto falando a nossa percepção, mas citando fatos e dados também com relação às passagens desses jogadores lá no futebol europeu, tá certo? Então, se inscreve no canal, deixa seu like, é muito importante. Participa da nossa rifa, 25 centavos por número. Você concorre a um prêmio de 20 mil reais, tá certo? O link tá na descrição, tá no card, futirinhas.net ou no QR Code aí, fica à vontade. 50 reais ou mais em números, seu nome aparece nos créditos finais aqui como uma forma de agradecimento, tá certo? E o primeiro colocado é um prêmio de 15 mil reais, o segundo de 13 mil reais, o terceiro de 12 mil reais, tá certo? Vamos lá, vamos começar a nossa lista aqui com Martelinho Carioca, o Veneno, o Poison, o ídolo de Rafael. É legal essa lista aqui, porque a gente demonstra que muita gente fala, o cara é um fracassado na Europa, não presta. Esses caras aqui são nível de seleção brasileira. O Marcelinho Carioca pegou aí um período também que mas tinha muita safra dele, né? Tinha muita muito disputa robusta. E também ele foi prejudicado por ser um babaca, né? Porque dentro de campo ele jogava muito, mas era encrenqueiro, né? Tanto com técnico. Era um cara muito polêmico, atrapalhou sim sua carreira jogando em seleção brasileira. Muito, ele tem 3 jogos na seleção, cara, é muito pouco. Mas jogava. Era baixinho, fazia gol de cabeça, fazia gol com o pé esquerdo, com o pé direito, fazia gol de tudo quanto é jeito. Um exímio batedor de falta, era um jogador completo, cara. Driblava bem. Não era pé de anjo à toa, né? Não, era rápido, era um jogador muito completo. Olha, não vou falar que é o melhor batedor de faltas da história. Não, tem vários, acho que... Mas é top 3, né? Tá? Top 3, porque batia de perto, batia falta de longe, batia escanteio com os dois pés. Colocado, paulada, exato. Porra, tem um gol dele contra o Palmeiras no Veloso, que é uma cacetada de longe, né? Um jogador muito, muito versátil mesmo, muito completo. Mas, enfim, o Marcelinho Carioca, a primeira transferência dele para o futebol europeu aconteceu em 1997, quando ele sai do Corinthians para ir para o Valência, que paga naquele momento, eu vou corrigir o valor para o valor atual, que é euro, tá? 17 milhões de euros pela contratação do Marcelinho Carioca. Ele vai para o Valência e fica pouco mais de 6 meses, joga só 6 partidas. Ele vai para um Valência que tinha Romário, que depois teve Viola e tal. O Viola vai entrar num vídeo no futuro, mas acaba não voltando, não indo muito bem. E aí ele fica muito desgostoso,
até um mês depois que ele vai para o Valência, ele não tem o espaço ali, teve uma consulta do Palmeiras Parmalat, na época, tentando contratar o Marcelinho. Ele fala que queria voltar para o Brasil, mas ele não vinha com bons olhos um retorno para o Palmeiras, porque ele tinha acabado de sair do Corinthians, né? Mas teve uma conversa de Juan Figuer, que era empresário de todo mundo, basicamente, aí no futebol brasileiro, né? E o Palmeiras, na época, acabou não dando certo. 6 meses depois, já em janeiro de 98, saiu uma campanha da Federação Paulista de Futebol com o Marcelinho dizendo: eu vou jogar o Paulistão 98, que era... Não sei aonde, era o Disque Marcelinho. O Disque Marcelinho, 0900, custava R$3 por ligação para você dizer que o time com o Marcelinho deveria ir, né? Na época, a Federação Paulista pagou 15 milhões de dólares para ter o retorno do Marcelinho, e aí esse dinheiro não foi recuperado, rendeu mais ou menos 9% do dinheiro com as ligações, mas, enfim, o Corinthians ficou em primeiro lugar com 62% das ligações, e aí o Marcelinho voltou para o Corinthians e ficou até sair de novo, tá certo? Mas foi isso. Em 2004, o Marcelinho volta a ser contratado por um clube europeu, dessa vez o Arrasio, que estava na primeira divisão do futebol francês. Sim. O Marcelinho já estava com 32 anos de idade, ele vai para a França, joga apenas 10 partidas e marca 2 gols. Ele volta para o futebol brasileiro e vai jogar no Brasiliense. Ele não fica... ele tinha saído do Vasco pro Arrasio e volta pro Brasiliense. Exato. Enfim, segundo nome dessa lista que a gente tem aqui é o Pedro. Tá? O Pedro, que foi para a Fiorentina em 2019, contratado por 11 milhões de euros, indo do Fluminense para lá. Tinha uma oferta do Flamengo na própria época, que era de 12 milhões de euros. O Fluminense resolveu abrir mão desse $1 milhão a mais para não negociar o jogador justamente com o maior rival, né? E o Pedro vai para a Itália. Só que na Itália ele não joga, ele entra em campo apenas 4 vezes, ele não faz gols. Ele joga 4 vezes pela Fiorentina. Por quê? Porque ele era reserva do Vlahovic, que estava muito bem na Fiorentina. Tanto que tem uma matéria na época da recontratação do Pedro aqui, quando ele volta para o futebol brasileiro para jogar no Flamengo, do Mauro César, com um texto assim: Pedro ficou reserva em detrimento de um sérvio que faz poucos gols. E o Vlahovic se danou a fazer gol. Né? Exato. Tá jogando muito ainda, joga muito na Juventus ainda, tá? E faz gol pra cacete, né? E aí o Pedro volta justamente pro Flamengo por empréstimo, vai muito bem, e o Flamengo ativa a cláusula de compra e paga 14 milhões de euros. Se for ver, é barato, pela categoria que o Pedro tem, né? Centroavante. E fora que o Pedro é jovem, o Pedro tem 26 anos, né? Então ele foi muito jovem e volta jovem ainda pro Flamengo. Eu e era reserva. Agora dificilmente ele sai, só se for pra uma Arábia Saudita da vida, que senão ele vai ficar ali entregando. Inclusive ele negou, né? Exato. Ele negou a transferência para a Arábia Saudita da outra vez. Porque se ele ficar aqui, ele tem muita chance de jogar em seleção brasileira e tal. Você lembra qual que era o time que tentou contratar ele? Era do pai? Não, era o Al Hilal, que era do lugar do Mitrovic. O primeiro nome que foi buscado pelo Al Hilal foi o Pedro, não foi o Mitrovic. O Mitrovic foi o segundo. Se o Mitrovic faz gol, você imagina o Pedro quanto que faria, ó. Mas o Mitrovic é bom pra caramba também. O Mitrovic é o Finazzi com esteroide, né, meu? Pelo amor de Deus. O terceiro nome dessa lista é o Gabigol, né? Gabriel Barbosa. É a piada, né? Foi pra lá, fez 2 gols. Surgiu no Santos muito bem, né? Inclusive, eu acho que a compra do Leandro Damião em 2014 atrapalhou o desenvolvimento do Gabigol, que estava pedindo passagem já no Santos com 16 anos para 17. E aí, em 2016, a Inter de Milão pagou a bagatela de 30 milhões de euros para contratar o Gabigol no Santos. Contrata o Gabigol vai até a Inter de Milão, disputa apenas 10 partidas, marcou só um gol. Ele chegou com muita pompa lá na Inter e tal, mas aí não se adaptou direito, teve problemas também ali com a ala argentina da Inter de Milão, que tem muita força. A Inter de Milão, historicamente, é um clube que tem muitos argentinos ali presentes e naquele momento tem muita força do Zanetti até hoje dentro do vestiário, né? Não era jogador, mas como dirigente, e também do Icardi, que era o grande capitão, o líder do time. O Gabigol não consegue ficar, não se adapta. 6 meses depois ele é emprestado para o Benfica, já em 2017. Na começo da temporada 17-18. Ele vai emprestado para o Benfica paga 1 milhão e 700 mil euros pelo empréstimo do Gabigol, e ele joga apenas 5 partidas, né? E faz um gol também pelo Benfica. Aí em janeiro de 18, o Santos vai lá, né, com o José Carlos Pérez. Eu te dou minha palavra, o presidente te dou minha palavra. Tinha um meme muito legal, que eu não acho nunca mais, que era aquela laranjinha, sabe aquele meme da laranjinha? Com o bigodinho do Pérez falando, te dou minha palavra, porque ele falava isso em todo lugar que ele ia, e nunca cumpria. Mas ele vai lá e contrata o Gabigol por empréstimo, ele vai muito bem em 2018. Vai bem demais. Artilheiro do Brasileiro, e aí em 19 a gente sabe, o Flamengo contrata ele também por empréstimo, e depois o Flamengo
exerce direito de compra e paga 17 milhões e meio de euros. E o resto é história. Definitivo. O resto é história, último ano de contrato do Gabigol. Mas também já estão querendo empurrar de volta, hein? Acho que vai acabar no Cortinas mesmo, Gabigol, verdade. Vai pro Santos. Joga com o menino Pode Neymar. ser. Seria uma boa também, ó. Seria interessante, né? Os Gabigol e Neymar juntos. Oh. Pra fora eu não acredito que ele vá. Então... Não, eu acho que pra fora é só mercado alternativo mesmo. A gente vai futebol árabe, MLS, etc. Mas a MLS não vai pagar um hiper salário pra ele, porque ele não é tratado como uma estrela como foi o Messi, como foi Suárez, Insigne, Chicharito, né? Eu digo de patamar de salário, tá? Porque na MLS você tem níveis de salário, você não pode ganhar com o salário que você negocia simplesmente. Só pode se você é estrela. Se você for contratado como estrela, sei lá, ele vai pro Cincinnati. Você vai ser uma estrela aqui, aí você pode ter um salário alto. Mas diferente dos outros, tá? Quarto nome dessa lista aqui é o nosso Edmundo Animal. Pega no meu pé. Pega no meu pé, né? Maravilhoso. Infelizmente ele deletou o tweet mais legal que ele já tinha escrito na vida, né? Inclusive, você viu que ele desafiou o Edmundo pra lutar lá? O Romário. O Romário, você viu? O Romário não vai aceitar nem a pau. Ah, é porque o Romário agora também, pô, o Romário tá só o farelo, só a capa da gaita, né, coitado? Que isso. Ele fez aquela operação lá, né? Ele fez de saúde. Mas tá só o farelo, coitado do Romário, né, meu? O Edmundo dá uma pesada no pé do Romário, o Romário desmonta. Pois é. Mas é interessante demais. Seria, pô, essa aí eu pararia pra assistir, né? Eu vou desafiar o Zagallo, Eduardo. Uma rusga que precisa ser resolvida. Mas Edmundo, vamos lá. Edmundo é um grande craque mesmo. Jogou muita bola aqui, Vasco, Palmeiras, principalmente. Ele mesmo disse que foi muito melhor que o Ronaldo a vida inteira, hein? Não só em 97, como ele disse que ele foi melhor que o Ronaldo em 97. Não concordo, mas... Não, exato, mas ele fala. Mas assim, Edmundo teve uma ótima passagem no Corinthians também, acabou não dando certo, porque problemas de relacionamento, no Santos também, problemas de relacionamento, mas foi um grande craque, tá? Mas enfim, em 1998, a Fiorentina pagou 10 milhões de dólares na época para tirar o Edmundo do Vasco, que tinha sido campeão brasileiro, tá? O Edmundo vai para a Fiorentina, e aí tem várias histórias, tá? Se você pegar em números, o Edmundo foi bem na Fiorentina, tá? 48 jogos, 16 gols e 16 assistências, ou seja, 32 participações em 48 jogos. É uma participação boa. Fazia um trio ofensivo com Batistuta e Rui Costa, que era maravilhoso, né? Chamavam de trio mágico de Florença, porque os três juntos jogavam muito bem. Só que o Edmundo chega até a Fiorentina e aí ele é colocado na reserva. E ele reclama publicamente, que ele fala assim, não é possível que eu sou reserva desse horroroso do Olivier Rá, que era o brasileiro naturalizado belga que jogava na Fiorentina também. E aí ele tem muitos problemas de relacionamento. Ele vem pro Carnaval, sim, contra a vontade da Fiorentina, né? E aí acaba tendo uns problemas ali. Ele volta pra Fiorentina e aí o técnico começa a bancar ele, colocar ele, vai jogando bem. Só que ele volta a reclamar, volta a dar problema. Ele é substituído no jogo e ele xinga o técnico. Se eu não me engano, era o Mazzarri, mas ele xinga o treinador, e aí o treinador fala assim, cara, ele é igual uma mulher muito bonita que dá muito trabalho pra conquistar, você tem que ficar ali, conversa, não sei o que, e tem que dar a volta e carinho e tal, e mesmo assim ela te dá um chute no final. É mais como o técnico falou ali, ele entra em atrito com o Rui Costa, ele entra em atrito com o Batistuta, o Batistuta faz um aniversário em Florença, que o Batistuta, assim, ele era idolatrado ao máximo em Florença, tá? Então, assim, a palavra do Batistuta era a palavra final, porque o Batistuta já tinha negado vários times grandes, Milan, Manchester United, para ficar na Fiorentina. Então, era uma coisa que a torcedora da Fiorentina não estava acostumado, porque os caras apareciam ali, tipo, Baggio, e eles iam embora. Vai para Juventus, vai para o Milan. E o Batistuta ficou, e ele ficou por muitos anos. Então, a palavra dele era a palavra final. Quando o Edmundo entra em confronto com o Batistuta de vez, aí, meu irmão, aí acabou. Aí ele volta, né, pro Vasco depois, o Vasco recontrata ele em 99, pagando 15 milhões de dólares e trazendo o Edmundo de volta, que acaba entrando em atrito novamente, dessa vez com o Romário no Vasco, não sei o quê, que é justamente aquele vídeo que você deve estar vendo agora, né? Só eu que estava treinando os pênaltis, mas quem manda é o homem. O homem quer que bata o príncipe, eu não tenho culpa. No intervalo você chegou a se referir ao Romário com o príncipe. Se ele é o príncipe, quem é o rei, Edmundo? O Eurico. É isso aí, agora a corte está toda feliz, o rei, o príncipe e o bobo. Nossa, mas tem que passar um WD no Edmundo, que todo lugar que ele vai, o problema dele é atrito. Besuto e o nome na manteiga. Que daí é aquele vídeo que ele fala, pô, vem um cara e dorme na sua cama, né? Tipo, é isso, é aquela briga lá com o Edmundo. Com o Romário, que acontece já em 2000. Já cair no ex da Ana Hickman de novo. É isso. Bom, depois do Edmundo sai do Vasco, vai pro Santos. No Santos ele tem alguns problemas de relacionamento também, mas ali com o Marcelo Teixeira, né? Porque ele reclama publicamente
por atraso de salários, e aí o Marcelo Teixeira, mesmo com o Edmundo jogando bem, manda ele embora, devolve ele para o Vasco. O Edmundo não tem clima para voltar para o Vasco, porque o Romário está muito bancado pelo Eurico Miranda, e aí em 2001 ele é emprestado para o Napoli, né? Ele vai até o Napoli emprestado, joga só 17 jogos e faz 4 gols, e volta para o futebol brasileiro novamente, né? O Edmundo rodou, é Cruzeiro, aí vai para um monte de time. Aí no Cruzeiro ele bate o pênalti contra o Vasco, que nem o rabo dele. Ele perde o pênalti contra o Vasco e... Não, ele perde, o jeito que ele bate, pelo amor dele, ele quis errar aquele pênalti, né? Não, então, a história que rola desse acontecimento aí é que o pênalti, o Elton, que era o goleiro do Vasco, fala assim, Edmundo, estamos ganhando aqui já, o Vasco tá ganhando, a vitória tá garantida, bate de boa, que eu vou deixar ela entrar, e aí você não fica queimado, porque ele já não tava muito bem. Sim. E o Elton pega o pênalti. O Edmundo, escorraçado, né? Cruzeiro, tipo, jogando contra o time dele, o time que ele torce, que ele nunca escondeu que torcia. E aí ele acaba saindo do Cruzeiro, né? Ele fica, sei lá, 3 meses no Cruzeiro. Do Cruzeiro ele vai pro Japão e etc, né? Então, assim, ele roda pra caramba até voltar pro Palmeiras e muito bem de novo, já bem mais velho e tal. Mas, assim, só pra você ter ideia, o Edmundo, ó, Vasco, 97, aí vai para a Fiorentina volta para o Vasco empresta para o Santos, volta do Santos vai para o Napoli, do Napoli para o Cruzeiro, do Cruzeiro para o Japão para jogar no Tóquio Verde, depois vai para o Urawa Reds do Japão, e aí ele volta para o Vasco em 2003. Fica 6 meses e vai para o Fluminense. Do Fluminense ele fica 1 ano, aí ele vai para o Nova Iguaçu, ele joga no Fluminense com o Romário de novo, vai para o Nova Iguaçu, do Nova Iguaçu ele vai para o Figueirense, onde ele joga um baita brasileiro, e aí o Palmeiras recontrata ele em 2006, aí ele fica 2 anos no Palmeiras e volta para o Vasco e encerra a carreira depois de um rebaixamento, né? Então, assim, o Edmundo volta para o Vasco e é rebaixado com o Vasco. Se eu não me engano, o primeiro rebaixamento do Vasco. Quinto nome dessa lista aqui é o Luiz Goulart, que é o Luizão. Que o Rafael adorava também muito. Eu acho que um dos jogadores que ele mais gosta na vida é o Luizão. O Luizão jogava demais, jogou demais por muitos clubes que passou, pô. Palmeiras foi bem. O Santos. Palmeiras, São Paulo e Corinthians, principalmente. O Santos ele foi muito mal. No Vasco. Foi espetacular também. Foi muito bem no Vasco. Muito bem. Campeão de Libertadores, pô. Exato, e é justamente aqui que a gente vai citar ele. Luizão se destacou no Guarani, começou a carreira no Guarani, foi muito bem, o Palmeiras contratou ele, foi muito bem naquele Palmeiras 96. Em 97, o Luizão é contratado pelo La Coruña da Espanha, que estava contratando Djalminha, tinha contratado o Rivaldo, todo mundo foi para aquele La Coruña. O La Coruña era uma casa de jogadores brasileiros ali, acolhia muito bem, o Bebeto passou ali, foi muito bem, o Rivaldo passou ali, já foi para o Barcelona, o Djalminha ficou ali muito tempo, o Luizão passou ali, o Mauro Silva ficou a vida toda, basicamente, o Donato, então assim, teve muitos jogadores brasileiros de destaque na história do La Coruña. E o Luizão foi mais um deles, contratou ele por 7 milhões de dólares na época, só que ele chegou no La Coruña e não conseguiu se destacar tanto, né? Não conseguiu muito espaço, ele marcou só 4 gols em 15 partidas, e aí no começo de 98, então, ou seja, ele ficou 6 meses ali no La Coruña, no começo de 98, o Eurico Miranda foi lá e fez uma oferta de 700 mil dólares e comprou o Luizão do La Coruña. O La Coruña liberou, depois de pagar 7 milhões, liberou o jogador por 700 mil, cara. E aí ele vai pro Vasco em 98, joga muito, faz uma parceria maravilhosa com o Donizete, de dupla de ataque no Vasco, o Vasco ganha a Libertadores no ano do centenário. E aí o Luizão passa por outros times, né? Aí o Luizão ficou 1 ano e meio no Vasco, e aí no meio de 98 ele vai pro Corinthians, é campeão brasileiro, jogando muito bem, né? Fica no Corinthians até 2002, né? O que credencia o Luizão a ser jogador de seleção brasileira, né? Ele ganha 2 brasileiros no Corinthians, ganha o Mundial e tal. E aí no começo de 2002 ele vai pro Grêmio, né? Vai pro Grêmio e tal. Fica só 6 meses no Grêmio, o Luizão vai para a Copa do Mundo, depois da Copa ele é contratado pelo Hertha Berlim, uma nova tentativa no futebol europeu. Né? Ele vai a custo zero, ele fica 6 meses no Grêmio, vai a custo zero para o Hertha Berlim, fica 1 temporada e meia, faz 36 jogos, 6 gols e 5 assistências e sai de graça do Hertha Berlim e se transfere para o Botafogo, que é mais um dos clubes que ele chega e fala, nossa, eu sempre torci pro Botafogo, não sei o quê. O Luizão gostava de beijar uma camisa. Só que depois do Botafogo ele vai pro São Paulo. E ele vai muito bem no São Paulo, ele ganha Libertadores vai bem. São Paulo. Né? Mas fica pouco tempo, fica 1 ano no São Paulo mais ou menos, depois vai pro Japão, no Japão ele já começa a entrar em queda, ele vai passar no Santos, vai muito mal e tal. Enfim, aí ele vai passando, ele roda pro Santos, Flamengo, São Caetano, volta pro Guarani, encerra a carreira no Guaratinguetá. Eu não lembrava dele no São Caetano. Encerra a carreira no Guaratinguetá. Nunca pesquise que Luizão fez na Copa de 2002. Que é isso, Rafael. Bom, continuando aqui nossa lista com o 6º nome, que é o Renato Portaluppi, o nosso querido Renato Gaúcho.
que jogou na Europa uma vez. Jogou pela Roma em 1988. Vamos lá, o Renato Gaúcho era jogador muito benquisto, muito hypado aqui no Brasil, estava no Flamengo, hipercampeão. Segundo ele, jogou mais que Cristiano Ronaldo. Pois é. E aí, em 1988, a Roma veio até o Flamengo e contratou o Renato, com 26 anos, por 3 milhões de dólares, tá bom? E ele vai para Roma com uma expectativa muito grande, tanto que o técnico da Roma chamava Nils Ledholm, que ele jogou no Milan, foi jogar a final da Copa do Mundo, se eu não me engano, contra o Brasil em 58, era um jogador bem famoso. Tal. E aí ele fala que o Renato era para ele o Gullit branco. E, gente, o Gullit era o bola de ouro na época pelo Milan. Tá? Então, assim, é esse nível de cara que a gente tá falando. É um baita elogio. E aí ele chega na Roma, né, e o Ledholm começa a colocar ele e tal, ele joga, né, ele é bancado pelo técnico. E ele não consegue render. Né, ele não consegue render, vai muito mal, tanto que ele é chamado de Bidone, né, o maior Bidone da história da Roma, o maior fracasso, né, tipo, o pior jogador da história da Roma. Né, não deu certo. No Corinthians agora. Será que 23 jogos, 23 jogos, 4 gols marcados e depois ele acaba voltando de graça para o Flamengo, né, uma temporada depois. O Renato diz que ele foi boicotado pelo elenco da Roma, principalmente pelo Giannini, que era o camisa 10, que era o Totti brasileiro, o Totti antes dele, e pelo Massaro, que jogou Copa do Mundo em 94, que perdeu pênalti com o Tafarel. Né? Mas, vendo a Cautiopédia, vendo esses sites aí, na verdade o Renato, o que ele teve em Roma? Além do problema de relacionamento, muitas noitadas, e os jogadores da Roma começaram a se incomodar com isso. Assim? Não, isso aí não é verdade, não. A vida boêmia de Renato atrapalhou. Eu não acredito nisso, não. E assim, ele não deixou de jogar, tá? Ele não aceitava os dribles que ele acertava aqui no Brasil e tal. Não se ambientou, voltou pro Brasil, foi pro Flamengo, e aí Flamengo, Botafogo, etc. Carreira que segue. E o sétimo e último nome dessa lista é o Sócrates. Sócrates brasileiro, doutor Sócrates, ídolo do Cortinas, jogou 2 Copas do Mundo pelo Brasil, foi capitão em 82 na seleção brasileira. O Sócrates foi para a Fiorentina em 1984, já com 30 anos de idade. A Fiorentina pagou pelo Sócrates por volta de 4 milhões de dólares na época. Tá? A gente fala o dólar porque antigamente não tinha euro, tá? Era lira. Não tinha, né? O Sócrates, ele não jogou mal na Fiorentina. O problema é que o Sócrates, ele não se ambientou ao clima da Itália também, assim, né? A vida boêmia do Sócrates também foi um negócio que foi falado bastante ali também, né? Só na Fiorentina ele foram 33 partidas, 9 gols e 4 assistências. O Tadei se ambientou ao clima da Itália. O Sócrates, não. Tá, o Tadei. Isso não quer dizer nada, Rafael. Bota um cara... pelo amor de Deus. Por que o Viola não ficou na Espanha? E pois é. Você acha que culinária é coisa séria. Mas enfim, o Sócrates, antes de ir para a Fiorentina, ele estava tudo acertado. O pai do Duício tinha vendido o Sócrates, né? E o Sócrates, participando dos comícios da Direta Já, ele fala que se passasse uma emenda ali, ele não sairia do Brasil. Ele não sairia do Corinthians. O fato é que essa emenda acaba não passando no Congresso, né? E aí ele vai embora para a Itália, ele fica 1 ano e volta para o Brasil, mas para jogar no Flamengo. Ele fica no Flamengo, fica um tempo, acaba indo para a Copa do Mundo em 86 e tal, mas não vai tão bem no Flamengo, e aí ele para a carreira por um tempo, quase 1 ano depois ele joga no Santos, e aí depois ele encerra a carreira no próprio Botafogo de Ribeirão. Jogou poucos jogos no Santos ali, por volta de 15, 20 jogos. E foi bem até, mas acabou não continuando a carreira e encerra a carreira no Botafogo de Ribeirão, que é o time que ele começou a carreira dele. Mas nenhum desses caras, infelizmente, apesar de serem grandes craques do futebol, conseguiram ter um brilho no futebol europeu. Acho que de desempenho o melhor foi o Edmundo, mas não só o desempenho contou muito o comportamento também do Edmundo. Quais são os números? Dá uma pincelada nova aí do Edmundo na Europa. 48 jogos na Fiorentina, 16 gols e 16 assistências. 32 participações diretas em 48 jogos. Se for mas ver, perdeu muitos jogos por número estar de em participações. É uma média boa. Ou seja, o cara não foi porque não sabia jogar bola, ou porque teve um desempenho ruim, porque tinha cabeça de merda. Muitos aí tanto que tinha a matéria do retorno do Edmundo, sai numa placar quando ele é recomprado pelo Vasco, e aí tem uma foto triste nesse clima nublado de Florença, que é uma foto do Edmundo todo agasalhado numa foto em Florença, tudo nublado e tal, e aí dele de sunga, feliz e solar nas praias cariocas, que era o retorno dele pro Vasco. Enfim, era isso. Mas
Eu quero saber sua opinião, diz aí, né? Acho engraçado curiosidade. que os africanos saem da África, vai jogar na Europa e consegue, né? Na África não faz frio? Pois é. Só se for no meio do deserto, né? Comenta aí sua opinião, quero saber. De noite. Quando desliga o sol. Compartilhe. Nos vemos no próximo vídeo. Fiquem com Deus. Um beijo, um queijo, até logo.